Continuando a resolução das nossas questões. Pedro, advogado regularmente inscrito nos quadros da OAB, após regular processo administrativo disciplinar, é apenado com a sanção de exclusão por ter sido condenado pela prática de crimes contra o patrimônio, tendo a decisão judicial transitada em julgado. Após cumprir a pena e tendo sido a mesma julgada extinta pelo juiz competente, apresenta requerimento de retorno à OAB. Bom, a primeira coisa que vocês têm que saber é que o advogado, quando é excluído, ele tem a sua inscrição cancelada, não é? E nesse caso específico, né, em que ele foi condenado pela prática de crime contra o patrimônio, ele perdeu um dos requisitos, a idoneidade moral, né? Pressupõe-se a inidoneidade moral aquele que é condenado pela prática de crime infamante, e esse é um típico crime infamante, né? Ele foi condenado por dano ao patrimônio público. Vamos ver o que é que eles nos dão como opção de resposta. Ele quer se reabilitar. Desculpem, volte para a carinha da professora. Eles querem se reabilitar. Qualquer pessoa que tenha, qualquer advogado que tenha sofrido sanção, ele pode se reabilitar após 1 ano de cumprimento da sanção. Agora, se a sanção imposta decorrer da prática de um crime, como é o caso que a gente está analisando, o advogado primeiro tem que se reabilitar no crime para depois se reabilitar na OAB. Artigo 41 do Estatuto, vocês vão combinar com os artigos 8º, parágrafo 4º, 11, parágrafo 3º, 41 e parágrafo único do EOAB. Isso está nos comentários que eu encaminhei para cada uma das questões às quais eu fiz os comentários, os devidos comentários. Então, se ele precisa se reabilitar na ordem, ele pode se reabilitar desde que ele primeiro, já que a sanção decorreu de um crime, primeiro se reabilite no crime. Aí ele quer voltar, ele tem que fazer o quê? Apresentar a documentação prevista para inscrição inaugural, além de submeter-se a novo exame de ordem. Não, exame de ordem é para toda a vida, ninguém tem que fazer mais. Nem apresentar aquela documentação prevista para inscrição inaugural, que a gente já viu até antes numa questão anterior, né, do sujeito que tinha que voltar, que teve a inscrição cancelada e precisou e queria retornar aos quadros. Ele não tinha que apresentar diploma, porque ele já tinha, tudo isso já estava no processo da primeira inscrição dele. Ele tinha que apresentar, naquele caso que a gente viu, ele tinha que fazer o quê? Prestar o novo compromisso. Tá? Uma pessoa que foi excluída, teve a sua inscrição cancelada, nesse caso por falta de idoneidade, o que é que ele tem que fazer? Passa logo para a questão C, para a resposta C ou D. Vamos ver o que diz. A resposta está na letra D. Comprovar a sua reabilitação e apresentar os documentos relacionados à idoneidade moral. Né? A letra C está errada, porque não se fala em capacidade civil, no caso. E vamos voltar à letra B, requerer a restauração de sua inscrição anterior. No caso de cancelamento, não se restaura a inscrição anterior, é um novo pedido de inscrição, é um novo número, ele presta um novo compromisso, e nesse caso em que ele foi condenado pela prática de crime infamante, ele perdeu a idoneidade e ele tem que fazer o que está escrito na letrinha C, indicar provas. Não, letrinha D de dado. Comprovar que ele se reabilitou no crime e apresentar os documentos que comprovem a idoneidade moral dele. O resto já está lá na OAB. Né? Ele não vai ter que fazer exame de ordem, ele não vai ter que apresentar diploma, ele já teve isso, ele foi excluído. Né? Excluído, infelizmente, pela prática de um crime que gerou a inidoneidade, ele só tem que apresentar
documentos de que se reabilitou criminalmente e que possui idoneidade, né? Ele vai apresentar isso com certidões negativas de feitos criminais que a ordem exige, se for o caso, declarações de autoridades dizendo que ele se trata de uma pessoa, né, que goza de idoneidade moral. Agora, primeiro ele se reabilita no crime, depois ele se reabilita na OAB.